Mas hoje tem representante, porque tem o vice-presidente, que é o que faria a ponte com a administração, porque a gente necessita da administração, seja para mandar servidores, seja para crescer a autogestão, né? Se não tiver esse apoio, a gente não vai para frente. Tem o desembargador eleito e tem um juiz. Estou fazendo assim, enquadrando como foi feito. Aí entra o diretor-geral, que é servidor. Entra a SOF, o diretor da SOF, que seria servidor. Serviço médico, o diretor seria servidor. Da ASA, um aposentado, livre, que não tem, pode ser magistrado ou servidor. Isso aí a gente conseguiu que seja um aposentado, representando, obviamente, quem tem menos voz, que seria aposentado. Tem um servidor eleito e tem um do Comitê de Saúde, que também é servidor. Eu acho que a relação está razoável. E, a gente pode lutar por uma mudança. Pode. Mas eu acho que foi bastante razoável. Se for pegar pelos outros tribunais, nós temos mais algo assim, porque assim, o processo dos outros tribunais não foi tão democrático como o nosso. Do de ter o comitê, tudo bem que houve algumas mudanças, mas assim, faz parte do processo. Mas a gente volta, dando umas faz parte do processo. Eu acho que dá uma legitimidade boa. E à medida que a gente vai transparecendo tudo, que ainda vai ter o Conselho Fiscal, que ainda não foi votado, vai ter 3 beneficiários, também não pode ser servidor magistrado, e vai fiscalizar todas as contas. Então isso também é importante. Eu acho que nossa, começou bem. Próximo, Chico. Eu queria saber, a fisioterapia, normalmente o médico passa no mínimo 10 sessões. Se ele não vai pagar esses R$40, é sobre o que o médico passou ou é pagar R$400? Cada vez que for lá tem que... O que gastou no mês? Vem? O que gastou no mês? 10% sobre o que gastou no mês. Sim, sobre o que gastou no mês. 892. 10% sobre o que gastou no mês. Sim. É a coparticipação, é procedimento. Seria se fizer uma fisioterapia, talvez 2 vezes por semana, assim, teria uns 10% sobre R$300, mais ou menos. Esse foi fiscalizado para... Foi, 10%. Então, se a pessoa fizer um tratamento seriado de R$300 por mês, que ela vai pagar o quê? Para cada sessão, na faixa de R$50. 10 sessões por mês. Vai ser naquele mês, você R$300 vai pagar 10%, R$30. Mas no mês você não vai fazer isso daí, né? Próximo inscrito. Billy. Queria fazer, na verdade, uma colocação e duas perguntas. A colocação seria até isso que eu debatido aqui, né, a respeito das pessoas, algumas pessoas já terem manifestado, interessam nas questões atuais e brigar pelo auxílio. Acredito e espero, torço, esse contexto vai deixar de existir. Penso bastante que nós estamos plantando os decessos, né, e que as pessoas não queiram ficar de fora, mas não questão de participar do nosso plano de gestão. E acredito bastante que isso venha a acontecer. E importante também para que isso aconteça, acho que seria uma prática de políticas de medicina preventiva. E queria saber se isso, o que está sendo feito, o que está sendo pensado para o futuro, sobretudo porque nós trabalhamos em locais, né, com condições de trabalho muito extenuantes. Isso se aplica a quase todos aqui, o quanto a gente está duro, quantas vezes a gente tem dificuldade até de ter tempo para cuidar da nossa própria saúde. E quando é difícil convencer colegas desse cuidado pessoal consigo mesmo, que vai se refletir agora, sobretudo, na vida dos outros demais também. Seria a pergunta. E a outra pergunta seria com relação a uma rede credenciada. Se os contratos normalmente têm uma duração aproximada, de quanto tempo seria, né? Porque é uma situação que mais me desagrada, particularmente, não é em relação a quanto eu vou gastar. É o fato de eu chegar numa Copa, ter um atendimento e ser informado.
não estamos mais atendendo. Quando eles podem, em que situações eles podem recusar essa atendimento, se é que podem de fato recusar essa atendimento. Situações devemos ser incluídas, né? Primeiro tem a ver, assim, na verdade, com gestão à saúde, porque é muito mais caro você cuidar da doença. O bom é você evitar que ela aconteça. Hoje o tribunal está muito bem servido com um órgão chamado Comitê de Saúde, que é um órgão extremamente técnico, onde participa quase todos os setores do tribunal. Temos também médicos do trabalho. E, então a intenção é justamente a autogestão e agregar todos esses valores. Porque, como eu disse para você, a autogestão não é plano de saúde, é muito mais que isso, é um benefício. E aí todo o tribunal voltado para isso, a gente conseguir agregar o Comitê de Saúde, o Serviço de Saúde, a assistência social, todos juntos, realmente a gente tem grande chance de dar tudo certo e a prevenção realmente surtir o efeito que a gente deseja há muito tempo. Quanto ao credenciado, se quis credenciar, como eu falei, a gente está entrando para o mercado. Como é que funciona o mercado? É realmente difícil, cada um agora quer subir sua tabela e a negociação. Ele tem apenas, eu digo que ele tem 30 dias para dizer que não quer mais o plano. Se ele pedir uma negociação e não acontecer, a gente faz planos anuais. Mas ele pode, em determinado momento, chamar a gente e dizer, olha, não quero mais sua tabela, não me interessa, você sobe, ou a gente não quer. Então, o esclarecimento é uma coisa do mercado mesmo. Então, cabe a nossa capacidade de negociação. Digo que a gente não está sozinho, que a gente vai estar junto ao Unidas, na verdade, a gente já está. Não está afiliado oficialmente que o plano não começou. Mas tem Unidas que lá tem a CACI, tem a da Petrobras, tem a da Caixa, todo mundo junto para negociar essa tabela. Mas é mercado mesmo. Então, a CACI mesmo, o Jorge Valente, quando eu estive lá, o Jorge Valente esclareceu a CACI. Não quis negociar a tabela, e ele disse, não veio para o que a gente queria, a gente esclareceu a CACI. Jorge Valente, mas é assim que funciona, é o mercado. Vamos entrando para ele. Não estamos sozinhos, estamos não mudos, mas é assim que funciona. Próximo. Vocês. Bem, eu acho que, desde que tocou no assunto, eu acho que nuclear, inclusive no futuro, médio e longo prazo, no plano de autogestão, que é a medicina preventiva. Eu acho que a partir de agora o TRT vai se preocupar muito mais com a medicina preventiva do que antes. Porque, se não cuidar, logicamente o custeio vai aumentar em relação ao plano de autogestão. Então, é muito interessante prestar atenção nesse foco que o TRT tem que dar em relação à medicina preventiva. Buscar maior prevenção do que propriamente gastar no custeio com a doença posteriormente. Então, isso é importante ficar bem atento. Com relação à questão do auxílio saúde, que foi tocado aqui, assim, logicamente, eu em todos os tribunais, eu vejo que as pessoas aderem realmente ao plano de autogestão. E o plano de autogestão, realmente, a médio e longo prazo, ele tem muito mais benefícios, porque você tem mais segurança, inclusive. Porque você está lidando com alguém que você conhece. Acho que isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que saber onde a corda aperta, porque nós estamos aí desde 2006 sem reajuste. E a democracia prevalece em todos os planos de saúde de autogestão que eu conheci. O TRF paga auxílio de saúde dependendo do plano de autogestão. A Justiça Militar também paga auxílio de saúde dependendo de autogestão. Logicamente que o número de filiados à autogestão é muito maior. Por que é maior? Porque a maioria são servidores efetivos que querem estar ligados ao tribunal e a segurança de ser atendido é muito melhor para reclamar diretamente, né, na porta de casa. Os planos de saúde privados, eles têm um reajuste fixado pela ANS e normalmente, às vezes, abusam dos próprios reajustes. Nós temos fatos aí de 30% de reajuste em plano de saúde de um ano para o outro. E judicialmente o CNJ questiona isso, consegue rebaixar o índice de reajuste, mas é uma luta tremenda. Então, é preciso saber que o servidor solteiro, por exemplo, talvez ele ache que não seja interessante ele ficar com o plano de autogestão. Logicamente o plano de autogestão vai fazer de tudo para captá-lo internamente. Então isso é uma democracia, isso é um diálogo que está sendo feito
entre a gestão do plano e os servidores, né? Como a maioria são casados, têm filhos, eu acho que esse caminho é uma corda que se puxa e que se estreita ao mesmo tempo. E o mercado realmente trabalha para isso. Já disse aqui na frente de André, o Sindijup apoia o plano de autogestão. O Sindijup tem interesse sim que o plano de autogestão seja preponderante aos planos privados que existem no mercado, porque as relações realmente são diferentes. E eu digo mais, a democracia tem que prevalecer. Eu acho que o servidor sabe onde está lhe apertando financeiramente. Talvez, quem sabe, a gente numa conquista, talvez fique até mais fácil, né? Eu acho que os tribunais têm que lutar pela conquista do PCS, que está aí, nas portas para a gente lutar, e isso aqui é um dia de paralisação nacional, também em função disso, para que o nosso PCS seja aprovado. E é essa relação amistosa, uma relação de diálogo, uma relação de democracia, é isso que vai trazer menos conflitos de interesse, né? Os conflitos vão existir e quando não houver uma resolução administrativa pela gestão do plano de autogestão, logicamente o servidor, no seu direito de democracia de escolher, no seu direito de petição que está lá na Constituição, ele vai exercer. E isso que a gente quer colocar para vocês, tá? Obrigado. O direito de ação realmente todo mundo terá o direito de entrar com a ação. Mas, veja bem, inicialmente eu tinha dito que atualmente quase 60% a 70% de quem recebe auxílio saúde está fora. E isso seria inviável começar uma autogestão que tem um custo alto se realmente dividir. Atualmente existe sim a nossa sociedade, hoje está muito individualista, mas nesse momento a administração não pode pensar dessa forma. Porque se cada um quiser ficar com seu auxílio, a autogestão não vai ser viável financeiramente. Volto a dizer, mais de 70% do auxílio está sendo pago externamente. Sobre o auxílio, teve algumas pessoas que alegaram que era direito sobre o salário. Não é. Auxílio não incorpora o salário. O auxílio tem sempre algo fora que dá a condição de você receber. Por exemplo, o auxílio creche. A pessoa recebe durante 5 anos. Se a lei mudar, botar aqui até a adolescência, ele vai receber durante 16 anos. Quando o filho fizer 16 anos, perde. O auxílio alimentação. Se caso o tribunal colocasse lá um auxílio, um restaurante, e dissesse que ninguém mais recebe, todo mundo vai ter direito ao restaurante, também seria um ato discricionário do tribunal. O auxílio médico também entra nisso. Está lá na lei, é extremamente clara. Ele diz, ou ele distribui o auxílio, ou ele faz uma autogestão, ou ele contrata. Então, para receber o auxílio, o tribunal precisava dar a condição, uma outra alternativa. E ele está buscando. Qual é essa alternativa? Uma autogestão. Mas para ele assumir esse ônus, que é uma grande responsabilidade, que é sobre todos os servidores, ele precisa desse auxílio todo. É isso que vai dar o lastro. Futuramente, quando a gente tiver o nosso fundo de reservas com recursos próprios, pode ele fazer isso que a Justiça Federal faz, que a Justiça Militar faz? Pode. Ele diz, olha, estamos com lastro suficiente no fundo de reserva. A partir de hoje, independente de quem aderiu ao plano ou não, vai receber o auxílio médico. Esse, assim, é um ponto de vista meu que todo o processo, que vejo o quanto é importante esse direcionamento do auxílio para a própria responsabilidade de toda a administração que está assumindo. Inclusive o próprio sindicato apoiando, então a responsabilidade muito grande sobre isso. É o meu ponto de vista. Sempre falo muito, vou tentar ser breve. Vamos segurar. Assim, cada caso é um caso. Aqui foram pontuadas várias situações. Ela pontuou a questão da sinistralidade de jovens em relação aos acidentes. Obviamente que não pode começar com a sinistralidade com acidente, porque essa sinistralidade vai pesar no plano e isso talvez seja a razão pela qual se ponderou não colocar os acidentes, entre outros. O problema do auxílio, que ele falou muito claramente que outros tribunais, tanto se dá o valor, né, continua mantendo o valor ao servidor e tem o autogestão. Não sou contra o autogestão, não. Eu estou falando por mim, Ana, já comecei até com você, estive lá conversando com você com problemas graves de saúde, tive, né, problemas de saúde que eu trato
e que o tribunal, por exemplo, me oferece hoje, com a todos os servidores, R$355, que eu vou perder. Ponto. Eu tenho CACI, mas eu tenho CACI há muitos anos. O CACI me oferece um tratamento, inclusive preventivo, que eu faço parte do Prime Saúde. Pessoas que eles captam, que têm doenças pré-existentes, como eu tive câncer de mama, então, dentre outros problemas, eu tive câncer de mama. Óbvio que eu não vou sair do CACI para entrar no plano de autogestão que está começando no mercado e que eu não posso me dar o luxo de aventurar. Óbvio que não. Eu também não poderia aderir porque não tenho recursos para isso, eu sou servidora do TRT e, como você bem disse, não tenho aumento desde sei lá quando. Nem me lembro de ter aumento no meu contrato. Né? Então eu não posso me dar o luxo de entrar numa autogestão, que seria maravilhoso e ideal. Entro numa autogestão, porque os meus R$355 foi para a autogestão e permaneço com o meu plano. Até que esse autogestão se firme e eu possa dizer, eu vou passar para a autogestão e vou deixar de ter o CACI, ao qual hoje eu conto para todo e qualquer tratamento. Eu pleiteei do CACI essa semana um exame que o médico me pediu que custa R$4.800.